Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. Devemos semear otimismo e plantar a semente da paz e da esperança. Ser dignos de fazer tudo com amor. Empenhar-nos a cada dia para sermos melhores, mesmo que os outros não reconheçam, pois bondade também se aprende. Linda reflexão da professora Lourdes Duarte. Habilidade de número 2. Comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Tema da nossa aula de hoje, meus amores: ácidos, base, sais e óxidos. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 160. Ácidos base. A maioria dos indicadores usados em laboratórios são artificiais. Porém, alguns são encontrados na natureza, como o tornassol, que é extraído de certos links. No nosso dia a dia, encontramos esses indicadores presentes em várias espécies, como, por exemplo, no repolho roxo, na beterraba, nas pétalas de rosas vermelhas, no chamate, nas amoras e etc., sendo sua extração bastante fácil. Indicadores são substâncias que revelam a presença do íons, representado pelo H positivo e íons OH negativo, numa solução, porque mudam de cor na presença do H positivo e do OH negativo. Dá para saber se existe íons positivo ou negativo pela cor do indicador. Nós temos aqui, pessoal, quais são ácidos e base, indicadores de laboratório. Nesse caso de extração, nós vamos perceber aí na imagem que o ácido ele está representado na cor rosa, incolor, vermelho e amarelo. Já a base, nós vamos observar que nós temos na cor azul, vermelho, amarelo e azul novamente. Observem aí. O tornassol é extraído de certos links. Links são formados de vidas formadas pela associação entre algas e fungos. Sais no cotidiano. O sal encontrado na nossa cozinha é o cloreto de sódio, nome científico do nosso sal, conhecido também como sal marinho ou sal gema. É um sólido cristalino que, além de ser usado para salgar a comida, tem larga aplicação na conservação de alimentos. Quais são esses alimentos? Carne seca, bacalhau e etc. Na composição do soro fisiológico, uma mistura de água com 0,9% de cloreto de sódio e com a matéria-prima para a produção do cloreto de soda cáustica e do hipoclorito de sódio. Bicarbonato de sódio ou carbonato ácido sódio. É um sal ácido que reage com ar, liberando o CO2 e produzindo NaOH nos efervescentes, que combatem a acidez estomacal. A acidez estomacal é aquela famosa azia. O bicarbonato de sódio é o princípio ativo e também é usado como fermento em pães. Ele também é usado onde, professora? Nos extintores de incêndio, de qual forma? Pó-seco ou úmido. É um dos componentes principais. Sais no cotidiano, nós vamos falar agora do fluoreto de sódio. O fluoreto de sódio, representado pela letrinha NaF, serve como fonte de fluoreto
para a formação do esmalte dental, que aumenta a resistência à formação de cáries. É usado em algumas pastas de dente e em enxaguatórios bucais. Nós vamos falar agora sobre hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio, representados pelas letrinhas NaClO. O hipoclorito de sódio tem propriedades oxidantes, branqueantes e desinfetantes, servindo para inúmeras aplicações, tais como branqueamentos de celulose e têxteis, desinfecção de água potável, tratamento de fluentes industriais, tratamentos de piscina, desinfecção hospitalar, produção de água sanitária, lavagem de frutas e legumes, além de agir como intermediário na produção de diversos produtos químicos. Reação de neutralização. Qualquer ácido neutraliza qualquer base e vice-versa. O veneno injetado pelo ferrão de uma abelha é um ácido. Já o injetado pela vespa, uma base. A redução das edemas provocadas pelas picadas desses insetos pode ser feita por meio de reações de neutralização. No caso, deve ser usado leite de magnésia para neutralizar o veneno da abelha e vinagre para neutralizar o veneno da vespa. Formação de sais. A reação entre um ácido e uma base é chamada de reação de neutralização. Repito, a reação entre ácido e uma base é chamada de reação de neutralização. É o composto iônico produzido na reação. É chamado de sal. A forma geral de uma reação de neutralização em solução aquosa é ácido mais base ou sal mais água. Óxidos no cotidiano. Óxido de cálcio, representado pelo CaO. É conhecido pelo nome popular de calviva ou calvígene. É obtido em decomposição térmica do carbonato de cálcio calcário. O óxido de cálcio reage com água, produzindo hidróxido de cálcio, conhecido como cal hidratada, extinta ou apagada, que é largamente utilizada em construção civil. Óxido no cotidiano, nós vamos falar agora de um óxido, né, minha gente? Nós sabemos que a OMS não recomenda o cigarro, que é prejudicial à nossa saúde. Vamos conhecer um pouquinho. O cigarro contém várias substâncias carcinogênicas, são substâncias que contêm onde, professora, no cigarro. E sua queima libera eles, o monóxido de carbono, representado pelo CO. Apesar de não reagir com água, ácidos ou base, esse óxido é capaz de interagir com a hemoglobina, que existe em nosso sangue, formando uma substância estável e carboxiemoglobina. A carboxiemoglobina que impede a hemácia de transportar oxigênio para as várias partes do nosso organismo. Nós vamos falar agora sobre o peróxido de hidrogênio, representado pelo H2O2.
Em solução aquosa, o peróxido de hidrogênio é denominado de água oxigenada e é usada a 3% como antisséptico ou alvejante. Em contrações maiores, é usado para clarear pelos e cabelos. E em concentrações superiores a 30%, é usado em indústrias como alvejantes de madeiras e fibras têxteis, na propulsão de foguetes. Óxido no cotidiano, nós vamos falar sobre o óxido de zinco. É uma solução branca de caráter antófero, ou seja, reage tanto como ácido como base, formando sais. Esse óxido é usado na fabricação de cremes dermatológicos contra assaduras e na indústria de tintas e galvanização de ferro. Definição dos óxidos. Óxidos são compostos binários de oxigênio com outros elementos menos eletronegativos. O termo óxido tem origem na palavra grega óxios e significa azeite. Assim, portanto, no ponto de vista químico, a designação genética da combinação binária do oxigênio com outro elemento químico, exemplo de quem, professora? Óxido de alumínio. Para casa, observem o item, meus amores, e aplique os seus conhecimentos do livro didático a partir da página 167, exercício de fixação que vai da 11ª à 13ª questão referente ao assunto proposto.